Saúde a juventude, filhos do Rei, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estou muito feliz nessa manhã estar aqui, podendo estar trazendo uma palavra para os irmãos aqui de um estudo que eu fiz, de uma palavra que eu senti no coração de trazer. Amém? E essa palavra está lá, já começa o nosso estudo, essa palavra está lá no livro de Amós, capítulo 5 e versículo 4. Amém? Que diz assim: Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Amém? E já para nós começar aqui o estudo, vamos ver quem foi Amós. Amós foi um colhedor de figo, olha só, que anunciou a destruição de Israel, e ele não era profeta e nem fazia parte de nenhuma escola de profetas, nenhum lugar onde eles tinham ensinamento, da palavra de Deus. Era apenas um homem simples do campo, pastor de ovelhas e colhedor de figos, numa pequena vila lá em Judá. Mas um dia Deus lhe chamou, e mostrou uma visão. E aquela visão, Amós viu que mais ninguém via: o pecado de Israel, a justiça e a idolatria e o juízo que estava prestes a cair sobre aquela nação, sobre aquele reino. Então Deus o chamou: vai e profetiza ao meu povo, o meu povo, Amós, que era de Judá do sul, foi enviado para o reino do norte, num tempo de riquezas. A gente tem que entender que naquela época, aqui que é onde essa parte está acontecendo, que lá é um tempo de riquezas. O reino estava próspero, né? Muita fartura. Em Israel o ouro brilhava, o comércio crescia e os altares estavam cheios por trás das aparências. Havia um povo que tinha se esquecido completamente de Deus. Olha só, aqui nós podemos ver que o povo ali com aquele ouro, aquela riqueza, o comércio crescendo, tudo próspero, aquilo lá meio que anestesiou o coração do povo e o povo começou a esquecer quem era Deus. E o povo começou a esquecer e o povo fazia idolatria, o povo adorava, mas eram adorações vazias, porque o povo só se importava com o ouro, com a riqueza, não com quem é o dono do ouro e nem com quem é o dono da riqueza, que é nosso Deus. As pessoas elas pararam de se importar e importar somente o dinheiro, somente a riqueza. E aqui que está o detalhe. Mas havia um homem chamado Amós, ainda temente a Deus. Um homem simples que vivia no campo e fazia um trabalho muito difícil daquela época, que era ser pastor de ovelhas e ao mesmo tempo era colhedor de figo, olha só. E aqui a gente pode ver como Deus começa a usar pessoas que a gente nem imagina. Olha só, amém? Mas vamos continuar aqui, o nosso estudo. Onde o povo, tinha várias riquezas, enfim, e o povo começou a esquecer de Deus. Completamente, Deus, a prosperidade tinha, no caso, ali, feito que o povo se afastasse de Deus. Tinha anestesiado o coração do povo. E eles continuaram com seus cultos e festas religiosas, mas Deus não via sinceridade, via apenas aparência. Então Amós anunciou a voz de Deus ao povo: eu odeio as suas festas, os seus sacrifícios. O que eu quero ver é a justiça correndo como um raio e a retidão como um ribeiro que nunca seca aos líderes. Olha só o que Amós profetizou ao povo. E os líderes não gostaram. Eles odiaram, não gostaram daquela profecia, que Amós tinha feito. E um sacerdote chamado Amazias disse: Amós, vai embora,
videstes, né? Faça suas visões, vai profetizar em Judá e ganhe seu pão lá em Judá, ganhe o que tu quiser lá em Judá com as suas profecias, aqui não. Mas Amós respondeu com firmeza: eu não sou profeta, nem filho de profeta. Sou pastor e colhedor de figo. Mas o Senhor me tirou lá do rebanho e disse: vai, profetiza ao meu povo em Israel. E assim ele fez. Mesmo rejeitado e sozinho, Amós falou que Deus mandou denunciar os riscos que oprimiam os pobres, os juízos que vendiam sem sentenças, né? E os sacerdotes que pregavam por interesse. E cerca de 30 a 40 anos após a profecia de Amós, o juízo se cumpriu e a Síria invadiu e destruiu Israel e o povo foi levado a cativo. A história de Amós, né, aqui nessa parte, como a gente pode ver, de todo o acontecimento que aconteceu, de todo o aviso que Deus deu ao povo, né, povo onde Deus usou o seu servo, né, um homem simples, mas que levou a palavra de Deus, é que a história de Amós nos ensina e nos lembra que Deus não precisa de ninguém com títulos para poder usar, mas alguém que ele pode tirar, uma pessoa simples que colhe de figos, que pastoreia no campo, uma pessoa que muitas vezes aos nossos olhos seja uma pessoa simples, com aparência simples, mas que ainda assim Deus pega e usa aquela pessoa e manda lá nos outros reinos dizer o que Deus quer que diga. E isso comprova que ele não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Amós também mostra que a prosperidade sem fidelidade é uma ruína disfarçada de verdade, disfarçada, e que Deus nunca age por impulso. Ele avisa, espera e oferece tempo e oportunidade para o arrependimento, né? Mas quando o arrependimento não vem, aí vem o juízo de Deus. Olha só, que palavra forte aqui que a Bíblia, né, que a palavra do Senhor nos ensina, que essa história de Amós nos ensina, né? Aqui, como eu tinha dito, Deus dá tempo, Deus espera o arrependimento, mas quando o arrependimento não vem, não adianta. E não adianta a gente ganhar tudo desse mundo, sendo que todas as coisas dessa terra vão passar, mas a palavra de Deus não passa, o seu reino não passa. Amém? Então, que a gente possa estar firme na presença do Senhor, que a gente possa estar adorando o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa verdade, e mesmo nós passando por dificuldades, mesmo nós, às vezes, olhando para nós mesmos pensando: bah, Senhor, eu não tenho muita coisa, bah, Senhor, eu não tenho pouca coisa, mas a única coisa mais importante da minha vida que eu tenho é o Senhor, e eu posso ter nada, mas tendo Tu, Deus, na minha vida,